Opa, buenas galera. Vamos aí passando os assuntos de atualidades, inclusive esse assunto que eu vou passar agora para vocês, ele é um pouco recorrente nas últimas aulas que eu tenho dado nos anos anteriores, mas a gente sempre vai renovando ela, vai recolocando ela, porque é um assunto pertinente, é um assunto que ainda não caiu, né, e pode vir aí a cair na redação do Enem, enfim, no corpo da prova também, né, que fala sobre, né, os talvez maus do século, como tem se dito, né, que fala sobre ansiedade, né, que fala sobre depressão e que fala muito também em relacionado a essas situações que a gente vive muito forte nos dias atuais, né, uns 10, 5 anos para cá, né, sobre as mídias, redes sociais, a preocupação que se tem com os likes, enfim, né, é isso aí. Bom, a gente primeiro fala sobre ansiedade, né, gente, a ansiedade é uma questão complicadinha, né, assim como também é a depressão, assim como também uma outra síndrome que eu vou falar aí para vocês mais adiante, né. As pessoas quando falam em ansiedade só entendem isso, uma certa impaciência ou um desejo que as coisas aconteçam muito rápido, né, a necessidade de uma resposta rápida, a necessidade de se resolver aquela situação, mas enfim, a ansiedade, ela não é só isso, né? A ansiedade, para de rodar, já tá ficando ansioso, né? Já quer a resposta rápida, já quer ler rapidinho. Mas olha só, na verdade a ansiedade, gente, tem a ver com insônia, tem a ver com ataques de pânico, né? Tensão muscular, tremores, falta de ar, respiração ofegante, medos irracionais, dor no peito, batimentos cardíacos acelerados, ou seja, a ansiedade vai muito além do que aquilo que se pensa que é só uma necessidade de que as coisas aconteçam de forma rápida, né? A ansiedade, sim, é um problema bem mais sério, né? É uma questão muito complicada, né? Eu coloquei aqui para vocês 10 hábitos que geram ansiedade, né? Já tem estudos que se colocam a respeito disso, porque é um mal que tem atacado cada vez mais pessoas no mundo, ok? Então olha aqui, necessidade de estar sempre certo, né? É uma coisa que gera ansiedade, culpar-se por tudo que acontece no mundo, necessidade de impressionar os outros, né? Tentar ter o controle de tudo, além do que também uso de estimulantes, abuso de substâncias aí, a gente pode colocar aí entorpecentes, né, tanto drogas liberadas como não liberadas, né, privação do sono e ciclo de sono, de um sono de má qualidade, né, dormir tarde, ficar vendo os vídeos até tarde e assim por diante, né, falta de uma alimentação, uma regulamentação na sua alimentação e o sedentarismo, né, a procrastinação, que é o deixar para depois e vai atrasando, né, excesso de apegos e às vezes não dá valor àquilo que realmente deve se dar valor, né, e a falta de um tempo livre para si, certo? Então são 10 hábitos que geralmente aí são colocados como os impulsionadores aí para que se gere quadros de ansiedade nos seres humanos, né? Estima-se que 33% da população mundial já esteja sofrendo de ansiedade, e até vou adiantar para vocês, especialmente nos países desenvolvidos e especialmente também nos países em desenvolvimento, dos países emergentes. O Brasil obviamente se enquadra nesse número aí que eu coloquei para vocês, tá? E até no número superior, né? Já para equilibrar a balança, o número de pessoas que sofrem de ansiedade nos países ricos e países emergentes é maior do que esses 33% aí. E a causa de tudo isso, não estou dizendo que isso aqui é uma causa principal, tá, gente? Mas eu tô querendo colocar aí como uma das coisas que impulsionaram muito, né? Não só no que diz respeito ao número de likes, ao número de seguidores, as 2 barrinhas azuis do WhatsApp, mas enfim, tudo isso, né, é uma coisa que tem acelerado, que tem contribuído muito. Por quê? Porque gera uma expectativa nas pessoas, né? A expectativa de impressionar, né, o número de likes, a de provocar inveja, a de provocar ciúmes, enfim, são várias situações aqui que por trás desses números eles podem estar muito bem representados, estar muito bem indicados como até causadores da ansiedade nas pessoas. Enfim, a busca da velocidade da informação, a busca de ter um contato maior, de ter um maior alcance, e aí sim, né, aquelas situações que eu mostrei antes de estar sempre certo, enfim, tudo isso aqui tem a ver sim com a ansiedade, né? As preocupações do mundo das redes sociais. Bom, e essas preocupações, essa ansiedade, existe uma relação muito forte da ansiedade, até mesmo de tu não atingir aquilo que tu espera naquele prazo, enfim, né? Assim como pode
pode também ter outros causos, outros traumas aí, a questão da depressão, né? A depressão, sim, antes da ansiedade, ela é dita ainda mais forte como o mal do século XXI, certo, gente? A depressão, né? Quais são as principais causas da depressão? Problemas de saúde, questões familiares e financeiras, né? Os problemas que a gente tem na família, os problemas que a gente tem na questão financeira. Às vezes a nossa questão financeira nem é tão ruim assim, mas a gente passa por situações, ou vê situações aí de ciúme, de inveja, e aí quer que o dinheiro alcance coisas que não estão ao seu alcance, e aí começa a dar valores errados às questões da vida, e aí se dá muito mais valor aos bens materiais do que aos sentimentos, enfim, essa confusão, esse conflito aí que o mundo acaba gerando, né? Eventos estressantes, traumas, enfim, fatores físicos, né? A questão do corpo, né? O bem-estar com seu corpo, enfim, o envelhecimento, né? Não atender mais às expectativas, aquelas situações que tu tinha quando era jovem, né? O uso de álcool e drogas novamente aparece aqui, né? Tanto drogas lícitas quanto drogas ilícitas também estão nas causas da depressão, né? Os sinais, então, da depressão: pensamentos ruins, persistentes, falta de interesse e de prazer em realizar as suas atividades, alteração de peso não intencional, dormir pouco ou com dificuldade. Essas como as causas e os sinais são muito parecidos aqui com a ansiedade. Aqui, na verdade, como eu já disse para vocês, muitas vezes a depressão ela é uma consequência dos problemas não resolvidos quando a pessoa estava, né, no seu auge da ansiedade, assim, digamos. Dormir pouco, dormir com dificuldade, né, concentração, falta de energia, culpa excessiva e pensamentos suicidas, né? Quando a gente fala, então, de depressão, a gente lembra muito dos meses, né, que a gente tem os meses aí, o outubro rosa, o novembro azul, o setembro amarelo, e tem muito a ver com as questões depressivas, já que as principais causas, né, de suicídio estão relacionadas à depressão, né? E a pergunta que se tem: depressão tem cura, né? E aí, quando eu falo depressão tem cura, eu vou colocar ali nos comentários do vídeo, além de falar sobre depressão, falar também sobre os temas que eu estou comentando aqui, que vai ter um tema mais novo depois desse slide aqui, né, com especialistas falando, né? O professor aqui está colocando esses temas para serem possivelmente abordados por uma redação, enfim, ao longo da prova, mas aí o professor vai colocar aqui depois especialistas, né, que a gente tem que realmente escutar a voz dos especialistas. Eu faço aqui um apanhado bem geral, né? Não deve ser levado em consideração aqui as minhas falas, se às vezes eu opino alguma coisa no que vai à fronte do que um especialista fala, mas aí o professor coloca aqui na sequência e é melhor escutar eles, né? O que o professor faz aqui é colocar aqueles temas que realmente, né, tem uma grande importância aí e que podem ser selecionados então na prova de vocês do Enem ou outras demais, né? Eu vou lembrar a vocês, aqui quando eu coloquei a mini saia justa, que é um programa que tem na televisão, que é justamente um episódio que tem em especial sobre depressão, tá? Então ele vai estar linkado aqui embaixo nos comentários, na descrição deste vídeo. Eu vou lembrar a vocês aqui, né, acho que é Paula Fernandes, né, o Whindersson Nunes, Padre Fábio de Mello, eles fizeram uma série de programas, fizeram parte dos entrevistados numa série de entrevistas que teve no Fantástico sobre Não Está Tudo Bem, Mas Vai Ficar, que fala especialmente sobre os casos de depressão em que esses três famosos aqui e outros mais passaram, né, e acompanharam e tal, e vieram trazer à tona toda essa discussão aqui pra gente, que é bem interessante, tá ok? Certo, gente? Então, quando a gente fala em depressão, parece que o quadro já começa a ser um pouco mais sério do que a ansiedade. Realmente ele é, né? E quando a gente fala em quadros mais sérios, a gente está falando em intervenção por medicações, né? E aí vem os famosos tarja preta, não é faixa preta. Tem gente que fala muito, remédio faixa preta. Não, ele não fez jiu-jitsu, karatê e tal e chegou nesse nível aí, né? Mas quando fala em tarja preta, a gente está falando de medicação muito controlada, né? E aí eu já chamo a atenção aqui para ver a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra, porque quando a gente fala dessas situações de depressão e de ansiedade, a gente não está falando de uma intervenção cirúrgica, não há intervenção cirúrgica nesse caso, mas há sim tratamentos, ora com acompanhamento profissional, ora com intervenção também de medicação. E sempre que haver intervenção de medicação, né, aí sim o caso aqui só pode ser um psiquiatra. Psicólogo
psicólogo não pode indicar medicação, né? Quem pode indicar medicação, no caso aqui os remédios, especialmente que eu estou falando para vocês, os tarja pretas, é o psiquiatra que tem que fazer, né? E olha que doido, né? Quando a gente fala assim de medicações antidepressivas, os remédios são muito fortes e eles têm os efeitos colaterais. E olha só, cefaleia, dor de cabeça, ansiedade, náuseas, diminuição do apetite. Então o trabalho ele tem que ser muito bem indicado, tem que ser um profissional de muita qualificação aí para também saber se a medicação que a pessoa vai estar tomando não vai estar gerando outros problemas mais graves, então, certo, gente? Bom, a ansiedade e a depressão parece que os dois andam junto, na maioria das vezes realmente, né? Um pode ser consequência do outro, como eu falei para vocês, né? E aqui a gente tem um quadrinho, né, dos principais, vocês podem pausar o vídeo aí, dar uma olhadinha, as principais diferenças que tem entre os dois, né? Apesar do que serem muito semelhantes nessa questão aqui. Mas eu indico para vocês sempre, né, que dá aquela ajudinha, caso vocês tenham aí algum desses sintomas, alguma dessas diferenças, alguma dessas características sendo colocadas aqui, sempre a prática do esporte, do lazer, né, a liberação aí daquelas situações, eu acho que endorfinas, queratinina, alguma coisinha aí, que ajuda a gente naquela sensação de bem-estar, né? E no caso, se for um pouco mais complicada a situação, se vocês vêm, já procurar um profissional, certo, gente? Bom, diante desses quadros, eu venho falar aqui de uma palavra nova para vocês, né? Para vocês ficarem atentos à síndrome de burnout. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa síndrome, mas essa síndrome ela está relacionada ao esgotamento profissional e a relação com o trabalho, né? Isso tem tudo a ver com o mundo atual, né? Com o mundo mais acelerado, o mundo onde as coisas acontecem muito mais rápido e principalmente por a gente estar conectado o tempo todo. E com o trabalho isso não é diferente, ok? Já vou explicar para vocês uma situação que é bem típica do que vem acontecendo nos dias atuais, tá ok? Então aqui, ó, também conhecida como síndrome de estafa profissional ou esgotamento profissional, certo? 33 milhões de pessoas no Brasil já sofrem da síndrome de burnout. Então eu estou falando aqui da população economicamente ativa, né? 33 milhões representa 30% dos profissionais brasileiros. Sensação de esgotamento, cinismo, sentimentos negativos relacionados ao seu trabalho e a eficácia. Será que eu estou atendendo tudo aquilo que o meu trabalho exige? Né? Porque o que? As pessoas estão sempre em busca, né, de uma maior velocidade nas respostas, assim como o mundo conectado, ele também traz para a gente essa necessidade de respostas mais rápidas, essa busca incessante pelo alto nível, né, pelos salários melhores, para sempre estar atendendo aí as chefias, sempre estar atendendo o público para ganhar melhor, para ter melhores condições. Então, ou seja, o mundo em si, o mundo capitalista também fica rodeando e fica fazendo com que a gente busque esses números, né, e esses números, eles podem, né, esse mundo conectado, ele traz para nós um esgotamento mesmo profissional, certo? Eu vou dar um exemplo para vocês que eu já dei em algumas aulas, já falei para vocês, e que realmente a gente acaba estando no meio desse burnout aí, mesmo sem saber, e aí ele vai esgotando mesmo. Então eu vou dar um exemplo aqui bem típico, tá bem? O professor, vocês sabem que o professor gosta de dar uma pedalada, né? O professor está lá num domingo de manhã, saiu para pedalar, de repente arrebenta a corrente da bicicleta. Fiquei na mão, né? Fiquei na mão, não tenho o que fazer, não tem corrente, arrebentou a corrente, não tem muito o que fazer. Se bem que tem já um linkzinho ali que coloca para consertar a corrente para pelo menos conseguir chegar em casa. Mas enfim, eu arrebentei a corrente. Arrebentei a corrente, preciso de uma corrente nova. É domingo de manhã. Domingo de manhã eu olho no meu WhatsApp e no meu WhatsApp tem a pessoa que trabalha na loja de bicicleta. Opa, vou mandar um WhatsApp para ela, né, no domingo de manhã? Vou mandar, não estou nem aí. Eu quero saber quanto é que custa a corrente porque eu estou ansioso já para saber. E se tem a corrente para segunda-feira eu já arrumar minha bicicleta porque eu já quero pedalar de novo. Ou seja, olha só como a ansiedade também está envolvida em tudo isso, né? A pessoa recebe a mensagem no domingo de manhã, ela assim, olha ou não olha a mensagem? Ela vai dizer, vou olhar. Por quê? Porque se eu olhar, eu já vou responder a pessoa, essa pessoa vai virar meu cliente. Essa pessoa virando meu cliente, eu vou, né, vender o produto para ela. Vendendo o produto para essa pessoa, eu digo para o meu chefe que eu atendi ela no domingo de manhã. Meu chefe vai ficar faceiro porque eu estou ligado no meu trabalho 24 horas por dia. Entenderam mais ou menos onde o professor está querendo chegar com essa situação? Ou seja, a pessoa está lá no domingo, que era um dia para ela estar descansando, ela recebe a mensagem, ao invés de ela não dar resposta nenhuma, de responder só na segunda-feira no horário comercial, no horário de trabalho, ela acaba respondendo no domingo. Ou seja, não é só eu, pode ser outra pessoa,
pessoa. E aí ela começa a acontecer isso começa a gerar uma certa frequência nesse tipo de situação. Ou seja, a pessoa não se desliga do trabalho e ela não tem aquele momento que ela precisa para si, para descansar, né? Para ter aquele momento aí para valorizar a família, para valorizar, enfim, outras situações que devem ser valorizadas, porque o trabalho é aquele período de trabalho. Mas enfim, o mundo conectado, essa necessidade de respostas mais rápidas, necessidade de atender às vontades do mercado capitalista, enfim, acabam gerando esse esgotamento profissional, essa síndrome de burnout, tá? Então não se esqueçam que aqui embaixo eu vou colocar alguns links, né, que complementam esses temas com profissionais e com outras pessoas conversando sobre isso, que enriquecem muito mais esses conteúdos. Beleza, gente? É isso então.